Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia todas as manhãs e poder entrar na sua casa. Obrigada pelo acolhimento. Hoje vamos falar sobre uma personagem que é muito cara ao nosso coração. Santa Clara de Assis, uma discípula de São Francisco de Assis, também fundadora das Clarissas e é padroeira da televisão. Então já entendeu porque é que ela é tão cara ao nosso coração. Santa Clara é conhecida na história pela sua radicalidade de vida, espiritualidade e voltada para a pobreza e oração. Para nos falar de Santa Clara, só poderíamos ter aqui uma irmã Clarissa, que é a irmã Albertina, que nos veio falar sobre Santa Clara de Assis. Muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite. A todos uma saudação amiga, de paz e bem, em união com Santa Clara, como ela diz, e a Virgem Dulcíssima que temos aqui junto de nós. E como de manhã é que se começa o dia, vamos iniciar a nossa manhã com um momento de oração que eu convido a irmã Albertina a conduzir para nós. Altíssimo, omnipotente e bom Senhor, nós te bendizemos pela luz que foi Santa Clara e pela claridade que, com o exemplo da sua vida, continua a irradiar sobre todos os que a conhecem. Ó maravilhosa claridade de Santa Clara, cujo esplendor de vida, quanto mais se aprofunda, mais admirável se reconhece. Como era forte a claridade desta luz. Apesar de encerrada no claustro, esta luz irradiava para o exterior. Embora recolhida no mosteiro, esta luz era projetada para todo o mundo. Roga por nós, Mãe Santa Clara, para que a teu exemplo nos deixemos apaixonar pela grandiosidade do amor do Senhor Jesus Cristo e, unidos à Virgem Dulcíssima, o sigamos fielmente. Amém. Amém. Santa Clara de Assis, rogai por nós. E agora, irmã, vamos ali para a nossa mesinha do pequeno almoço que a nossa querida Telma preparou para nós. Com muito gosto. Convido a sentar-se aqui connosco. E hoje, como eu já falei, vamos então falar sobre Santa Clara de Assis, conhecer um bocadinho mais da vida desta mulher que entregou a sua vida toda para Jesus e que viveu uma vida de santidade. Aceita uma água para chá? Obrigada. Ui, desculpe. Tá bom? Muito obrigada. Irmã, antes de falarmos sobre Santa Clara de Assis, para as pessoas que não a conhecem, fala-nos um bocadinho da irmã Albertina. Quem é a irmã Albertina? Eu venho de Vila das Aves, do Mosteiro de São José de Irmãs Clarissas, Ordem de Santa Clara, como é óbvio. E neste momento estou também com o papel de Presidente Federal, que é uma união de mosteiros desejada e implementada pela Santa Sé para que as irmãs sintam em comunhão, se entreajudem e sintam sempre amparadas nesta fraternidade que é a grande gênese, esta grande criatividade que deixou Nosso Senhor Jesus Cristo e Pai São Francisco quis implementar com força. Como é que começou a despertar a sua vocação à vida consagrada? A minha vocação despertou muito cedo, na adolescência. Seria imprevisível, assim, o caráter muito expansivo, segundo diziam, todas menos eu. Mas pela graça de Deus tenho uma família muito fiel a nível religioso. Sempre a prática dominical e o texto diário não se permitia faltar. Desde a minha meninice me lembro de cultivar uma grande devoção a Nossa Senhora. Sempre é um ponto mesmo, uma nota na minha vida, sempre foi a quem eu recorria sempre, era a santa que eu conhecia propriamente, era Nossa Senhora. Sim. De Fátima, que para mim era Nossa Senhora de Fátima. E
começou a despertar-se. Houve uma circunstância na vida em que tive de dizer assim, sobre um não rotundo a certas coisas. E senti que a partir daí houve assim quase um... Nossa Senhora é que fez-me impulsionar um correr para algo que eu fui andando e que percebi que era a vocação, e fui impelida quase de coisa em coisa para chegar realmente a onde estou. Eu era levada por um ardor missionário. O que me impelia eram as missões. Porquê as Clarissas? No meu caso, foi aquilo que o Senhor foi colocando no meu caminho. Eu não conhecia congregações, não conhecia, sabia que queria estar com o Senhor para salvar as almas, era só o que eu queria, por isso já me tinha candidatado, entre aspas, para as comunianas, já estava recebida. Entretanto, eu ia ter de esperar, porque era nova, ia ter de estudar, ia ter de fazer umas quantas coisas. E passaram por lá umas irmãs que passavam antigamente nos peditórios. E começaram-me a falar de Santa Teresinha. O meu ardor pelas missões era de tal maneira que eu ultrapassava tudo que houvesse. Já me começava assim a treinar, a tentar lidar com as lagartixas, e que é que me custava imenso, que era assim, quando for para a África eu vou ter de me habituar, isto vou começar já. E essas irmãs passaram por lá e falaram-me muito de Santa Teresinha, padroeira das missões, dentro do mosteiro. Eu sei que a determinada altura, que ia com elas a caminho, ó irmã, se a irmã me assegura que é pela oração que as almas se salvam, é para lá que eu quero ir, que eu só quero isso. É isso que eu quero, não quero outra coisa. Eu que até não conhecia nada de institutos, a partir daí, apareceram, quando fui falar ao Sr. Padre, estavam as Paulinas, estavam bastantes institutos, e eu já não queria, já que tinha conhecido aquilo, e dizia-me que era o mais difícil que havia, que era um instituto, uma ordem fechada, etc., e que era muito difícil. E por isso que era melhor ir a outras congregações, podia andar de carro e não sei o quê, que ir assim, para isso ficou em casa. Como me apontaram que era o mais difícil, sim, é mesmo para aí que eu vou. Aquela idade do risco. Sim. E foi. Sei que me lembro a primeira noite que já dormi no convento, entrei no dia da Assunção de Nossa Senhora, escolha própria, porque era Nossa Senhora para mim. Claro. Eu ainda não conhecia Santa Clara. Até que me propuseram o dia 11, mas é Nossa Senhora. E foi no dia 15, na Assunção. E eu sei que me lembro, estava no quarto, ao entrar essa na cela, então, menina, assim, era assim um suspiro de alívio, já sou missionária. Uma alegria tão grande, uma satisfação enorme, já sou missionária. Portanto, esta foi o ardor missionário, pelo lado, precisamente, e depois reconheço hoje, foi o Senhor que me foi conduzindo, porque Santa Clara preenche totalmente este desejo de missão, na entrega serena a Ele, na abrangência de todo o mundo, que é o que nos distingue. Como Santa Clara estava no claustro, mas a sua fama gritava, a sua virtude projetava-se pelo mundo. Hoje eu reconheço que essa é a minha vocação, que então eu não sabia, não conhecia bem, mas é realmente esta a minha vocação, era aquilo que eu desejava, e eu me sinto feliz, entregue ao Senhor nesta vida de comunhão com o mundo, com a Igreja, abrangendo todos os pontos, toda a missão, que noutra circunstância estaria num ou noutro, mas não no total. Sim. Então, para conhecermos melhor Santa Clara, temos que também conhecer um bocadinho da família dela. Quem era a família de Santa Clara de Assis? A família de Alfreduccio, já é conhecida. Nós conhecemos pelas fontes, conhecemos a mãe Hortolana, que depois foi também para o convento, conhecemos as irmãs, Beatriz e Catarina, que depois foi chamada Inês. Há umas sobrinhas, que não me lembro o nome, mas estão citadas nas fontes. Conhecemos o tio Menaldo, por exemplo, aquele que tentou ir buscá-la ao convento. Conhecemos o primo Rufino, que foi franciscano, que
foi também uma motivação forte, penso, para Santa Clara dar o passo que deu. E conhecemos amigas, uma família, mas no processo de canonização, sobretudo, como foram as próprias irmãs que falaram e conheciam bem, e algumas viviam, duas eram irmãs, pelo menos a Beatriz, que foi testemunha, é uma das testemunhas, e outras irmãs, amigas que viviam, que chegaram a viver com ela no palácio, como a Bona, dão-nos assim estes dados exatos da família de Clara. O pai faleceu, Clara ainda era novinha. O que é que aconteceu à mãe e às irmãs de Clara? A mãe e a irmã Beatriz e a Catarina, que o pai São Francisco lhe chamou Inês, pelo que ela teve de padecer quando houve a tentativa de a retirar do convento, que os puxaram pelos cabelos, e a oração de Santa Clara foi que a livrou. Então chamou a Inês por ser a mártir Santa Inês, ela era Catarina. E a Beatriz foi depois também associar-se. Foi uma família que foi semelhante fogo que ateou, foi tudo atrás. Foi uma chama. Qual a necessidade de Clara fugir de casa aos 18 anos? Tinha de fugir, não tinha outro meio. Ela pretendia iniciar uma vida religiosa que não tinha a ver com aquela que era conhecida, o mais conhecido, uma abadia beneditina. Sim. Se ela quisesse ir para uma abadia beneditina, não tinha encontrado a oposição da parte dos familiares. Levava o seu dote e muitas grandes senhoras estavam nos mosteiros, eram abadesas, não teria havido essa oposição. Mas Clara, antes de sair, vendeu o próprio dote. E foi como serva para as beneditinas. Isso era uma coisa inaudita para a família. Inaceitável totalmente. E por isso Clara teve de fugir. Ela nunca iria ter o apoio, a aceitação da família para dar esse passo. Sim. E sabemos que aquilo foi combinado, estava com o próprio bispo, a gente vê pelos relatos, o domingo de Ramos, etc. Aquilo estava tudo muito bem tratado. Tinha o apoio da Igreja. Clara já tinha a fama de ser uma pessoa muito religiosa e recolhida. O que é que se sabe sobre esta fase da vida de Clara? É-nos contado no processo também, que digamos que é grande fonte das biografias, pelo menos uma grande fonte, porque era contado pelas testemunhas que viviam com ela, que Clara era uma menina virtuosa, que reunia pedrinhas para contar, não tinha o texto para contar as orações, que gostava muito de dar esmolas aos pobres, que tirava assim, que levava para... Portanto, era um coração bom, dedicado ao bem e já dada a oração, inclinada também pelos bons exemplos da mãe. Fala-nos da importância da amiga Filipa de Guelfugio na sua vida. Talvez se queira referir a Bona de Guelfugio. Olha, não sei. Filipa é uma irmã que entrou depois. Bona de Guelfugio, que ainda estava neste âmbito da família, uma grande amiga, e que acompanhou Clara na sua juventude. Há autores que se inclinam para que tenha sido ela a acompanhar Clara naquela noite da fuga, desculpar uma pacífica, mas a Bona é muito citada e é uma das testemunhas do processo. Tinha a confiança de Clara, podia ser uma Bona a acompanhar às vezes, quando ia a conversar com Francisco, podia ser Bona. Portanto, era uma amiga, digamos, uma amiga íntima, daquelas de grande confiança de Clara, com quem ela falava, e foi logo das primeiras também a segui-la. Qual a ligação de Clara a São Francisco de Assis? Isto é assim, Clara, tanto era discípula como mestra, digamos. Não é um discipulado só exato, mas completavam-se. E Clara, mais que ser a fundadora das Clarissas, é cofundadora do franciscanismo. Bonito. É uma... Clara tem também uma intuição própria. Ela é
com firmeza ela quer ser e proclama-se a plantazinha de São Francisco, ela não larga de forma nenhuma a vida que ela quis abraçar com Francisco, que é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas tem um modo próprio também. E esse modo próprio completa. Muitas vezes Francisco recorre a Clara. Portanto, ela é considerada, cada vez, e aceite comumente, cofundadora do franciscanismo. É uma complementaridade muito grande que existe entre Francisco e Clara. Porque é que a dada altura Clara decide então cortar os seus cabelos? Cortar os cabelos é um gesto de, ainda hoje se faz nas tomadas de hábito, de renúncia ao mundo, de consagração. E quando Clara dá esse passo para se consagrar, e é em Santa Maria dos Anjos, daquela noite famosa, tão bonita, supostamente 18 de março, aquela dia de Ramos, na noite de domingo para segunda-feira, ela vai para se consagrar, para ser uma companheira de São Francisco. A intenção dela era seguir Francisco, ser uma da ordem. A intenção era essa, porque ela queria ser pobre ao vender o dote. Ela mostra que o que ela quer é seguir assim o Evangelho. E ao consagrar-se, ao ser recebida a consagração, são cortados os cabelos. É o sinal que está consagrada. E é muito interessante porque aqui vê-se a inspiração, o carisma, a ousadia que o Espírito dá. É Francisco, que nem sequer é padre, corta os cabelos de Clara e recebe a sua consagração. Que bonito. É uma coisa, é esse espírito forte que está aqui mesmo a atuar. E Clara tem aquele impulso, só o Espírito Santo pode dar esta luz, esta ousadia, que é recebida e acolhida pelo Bispo Dom Guido, que é uma grande maravilha, uma grande bênção, que ele ao menos ter tido aquele discernimento e ver o que era aquele carisma que estava ali a surgir. Qual foi a exigência feita por Francisco para que Clara entrasse para o convento? Sabemos que Clara era uma menina piedosa, como já tivemos ocasião de afirmar atrás. Ela foi também amadurecendo, cresceu num ambiente de luta entre a burguesia e a nobreza. Clara era da nobreza, sabemos, da alta nobreza de Assis. E já tinha uma inclinação, mas o que nós vemos nas fontes é que Francisco, conhecendo aquela menina tão prendada e vendo aquela inclinação, quando ela se deu a conhecer, ele tentou cativá-la para Jesus. Ele mesmo deu o primeiro passo. É o que nos mostra nas fontes. Depois havia a exigência para todos de pedir esmola. Mas digamos que Francisco, mais que uma exigência, era algo já tratado, duas almas que se entenderam naquela sede, naquele encontro de Jesus, e combinar as coisas devidamente, porque Francisco reconheceu logo uma alma muito grande ali em Clara, percebeu quem ali estava. E por isso foram marcando e dando os passos. E ele, é uma coisa que a Mãe Santa Clara diz no seu testamento, coisa muito interessante. Eu costumo às vezes a brincar com as frases e dizer, olha, a nossa ordem existe antes da vossa. Porque a Clara lembra bem. Por inspiração divina, quando Francisco estava a reconstruir a igreja de São Damião, disse, vinde ajudar-me a reconstruir esta igreja, porque aqui hão de morar senhoras, que pela santidade da sua vida glorificarão o Pai dos céus, em toda a Santa Igreja. Santa Clara vê precisamente a ordem como uma profecia. Francisco faz já a profecia do que ia acontecer. Não é algo que surja assim, é algo querido, desejado e realizado com o tempo pelo Senhor. E por isso Francisco percebeu também naquela... Ele não sabia ele, mas percebeu naquela, digamos, com São João Batista, quando viu Jesus, é este que está para ser batizado, não sei se estou a fazer assim uma comparação muito pessoal, mas Francisco percebeu naquela menina
daquela nobre donzela, que era realmente essa obra grande que o Senhor queria realizar. Qual foi a razão pela qual a família tentou tirar Clara do convento? Já vimos um bocadinho atrás. Sim. Não podiam aceitar que uma filha da nobreza, uma filha a filha daquela família, pudesse entrar num mosteiro como serva, porque ela tinha entrado para criada, uma vez que não tinha dote, porque tinha dado tudo aos pobres. Sim. Tinha vendido para dar aos pobres. Quem é que era a irmã de Clara que fugiu para o convento, para junto de Clara, e o que é que lhe aconteceu? Nós há bocado falamos no corte de cabelo de Clara. Essa mesma noite, ou a seguir, os pais foram para tirar Clara da abadia onde ela tinha ido, com as beneditinas. E o modo que ela usou para manifestar que estava consagrada foi mostrar o cabelo rapado, símbolo de consagração. E agarrar-se às toalhas do altar, símbolo de proteção da igreja. Portanto, ela estava sob aquele mosteiro, tinha a proteção da igreja, e quem avançasse ficava excomungado. Eles sabiam a lei que existia. Então, retiraram-se. Estando Clara há muito pouco tempo ali, foi ter com ela a Catarina, irmã a seguir a ela, a quem os parentes foram buscar, e de tal maneira foi maltratada, ficou com farripas dos cabelos pelo chão. É-nos contado nas fontes um episódio interessante em que o tio Monaldo tenta agredi-la quando ela está no chão e levanta o braço e o braço fica sem se mexer. Clara tinha ficado a rezar e a Inês estava a gritar no chão: minha Clara, minha irmã, ajuda-me, salva-me. E Clara ficou a rezar e aconteceu esse milagre, podemos falar sim, assim. Sim. O tio ficou com o braço paralisado no ar e desistiu, e ela, Clara, veio buscar a irmã Catarina, a quem o pai São Francisco passou a chamar Inês, comparando-a com a mártir Santa Inês. Pois é, e a primeira parte do nosso programa já chegou ao fim. Nós vamos continuar aqui a tomar um pequeno almoço e vamos para um brevíssimo intervalo. Até já. Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Estamos na segunda parte do nosso programa, hoje falando sobre Santa Clara de Assis. E para isso temos aqui a irmã Albertina, que nos veio falar sobre esta grande mulher, Santa Clara de Assis, que viveu uma vida de santidade e de grande testemunho. Irmã Albertina, fale-nos de que milagres é que se conhecem de Santa Clara e que são conhecidos pelas pessoas. Se nós lermos, por exemplo, abrirmos as fontes na bula de canonização, que por acaso tenho aqui, é precisamente uma tónica na referência a Santa Clara. Assim como não se pode esconder a luz, assim também a sua santidade resplandece no mundo e verificam-se milagres, como devolver a voz um dia a uma irmã do mosteiro que havia muito a tinha perdido. O mesmo fez com uma irmã que sofria uma paralisia na língua. A uma outra curou de surdez, com o sinal da cruz traçado sobre elas, libertou de febre, uma de fístula e outra de outro problema. São muitos milagres, digamos, o milagre mais... Isto calhou aqui. Sim, sim. Aqui. Mas a bula de canonização realmente relata, centra-se muito
de santidade clara, resplandecente, que resplandece na vida e se manifesta nos milagres. Certo, um dos milagres mais populares, mais destacados, que aparece em muitos quadros, portanto, ele é manifestação pitórica, é a expulsão dos sarracenos, um dos grandes milagres. Quem vai a Assis, a São Damião, era ao refeitório, é-lhe dado perceber a gravidade da situação em que estão as irmãs daqui, ali à saída estão os sarracenos para entrar, com os seus cavalos. E Clara, que estava doente, ela esteve vários anos acamada, pede, levem-me. De levar o Santíssimo à frente e com o Santíssimo rezando: Senhor, não nos deixes percepção que somos tuas filhas. Os sarracenos, perante esta visão do Senhor vivo, que é o grande distintivo de Clara, Jesus Eucaristia vivo e verdadeiro, os sarracenos põem-se em fuga. Certo, um dos milagres, ou o mais retumbante. E sabemos que a cidade, que ainda hoje presta homenagem à Santa Libertadora, que libertou a cidade de Assis. Que bonito. É um milagre retumbante mesmo. E aqui lembrar, Clara, considera-se que é lá que existe, que ela teve uma das primeiras custódias. Há lá um vaso, onde estava o São Damião, temos lá em São Damião, podemos apreciar uma alma profundamente eucarística, aquela realidade que a vivência entrega, a vivência do Senhor Jesus Cristo é de tal ordem que Ele está vivo, verdadeiro, Ele atua, Ele opera. É esta a grande vivência, esta fé de Clara. Esta mulher que vive totalmente unida ao Senhor Jesus Cristo. Há depois muitos milagres, a multiplicação do pão, um irmão que estava, a quem o Pai São Francisco envia, que não estava muito bem, tinha qualquer uns ataques, e Clara serena-o, e o irmão fica curado. Lá no mosteiro, como já vimos, antes da morte e depois da morte, há muitos milagres. Aquela multiplicação do pão, que não havia pão no mosteiro, e Clara manda partir o pão e dá para todas as irmãs. Aquele milagre da bilha do azeite que estava vazia, chamam o irmão para encher, para ir pedir o azeite, e o irmão chega e vê a bilha cheia e estão as irmãs a troçar de mim, que é que isto é? Coisa assim no género. Portanto, muitos milagres. Santa Clara é realmente, não posso dizer milagreira, porque não é o estilo, é uma alma toda em Deus, de tal maneira que quando ela toca, sim, está aí a ação de Deus, e quando é necessário o milagre, ele acontece. Porquê é que ela é chamada a padroeira da televisão, se na altura não havia televisão? Isto reporta ao tempo em que ela estava acamada. Sim. Ela está nas fontes, não vou ler aqui, mas ela diz, ela própria contou, quando era a noite de Natal, e as irmãs foram todas rezar as matinas, à meia-noite, rezar a missa E Clara ficou sozinha no quarto. E ela mesmo conta. Eu disse: Vede, Senhor, como me deixaram aqui só. E de repente, ela começa a ver tudo o que estava a acontecer em Santa Maria dos Anjos, os frades a celebrar, a sentir a música, tudo o que estava a acontecer. Por essa transmissão divina, Pio XII proclamou a padroeira da televisão. Portanto, é chamado
para a televisão, porque ela realmente presenciou. Em que momento é que nasceram as Clarissas? Digamos, as Clarissas, vamos considerar, digamos que nasceram com a consagração de Santa Clara, assim, Sim. que seria naquela noite de Domingo de Ramos, mas propriamente elas são aprovadas pela Igreja com o privilégio da pobreza, porque há um tempo, era a lei que todas as ordens tinham de aceitar uma regra existente. Às Clarissas é de algum modo imposta também a de São Bento, que era como só se conheciam as monjas, assim, e Clara, para defender o carisma, que ela era segura como uma rocha, então pede o privilégio da pobreza. Porquê? Porque elas eram sempre exortadas a ter propriedades, porque não era concebível para naquele tempo que umas mulheres encerradas pudessem subsistir por si próprias. Então tinham de ter propriedades para viverem e estarem todos tranquilos. Mas Clara não aceita essa condição, ela quer viver o carisma legado por Francisco, ser pobre, não ser pobre de não ter, mas pobre de ter. Ou seja, para Clara, pobreza é o não ter coisas, mas o ter com maiúscula, posse única do Senhor Jesus Cristo. Tê-lo só a Ele, como única propriedade, como única posse. E nós rezamos no Credo, por Ele e para Ele todas as coisas foram feitas. Quando temos o Senhor Jesus Cristo como único crer, temos tudo. E daí tudo mais fica relativizado. Tudo vale pouco perante a grandeza que é este Senhor. Quando se tem este Senhor. É esta comunhão com o Senhor Jesus, com a pobreza que Ele quis abraçar, que leva Clara a tomar esta atitude. Fala-nos porque é que elas eram conhecidas como as Senhoras dos Pobres. Dos pobres. Sim. Portanto, senhoras pobres é mais o conhecido. Sim. Em distinguir por exemplo, depois Urbano IV tem uma chamada regra que chamava a segunda regra. Essas tinham de ter propriedades e não trabalhavam. Mas por esta característica de senhoras pobres, de união ao pobre que é Jesus Cristo e à Virgem, como disse o Pai São Francisco, à Virgem pobrezinha, mas também pela característica de comunhão com todo o sofrimento, com toda a carência, com tudo o que existe de necessidade e indigência. E nós sabemos que Clara recebia os pobres que batiam à porta, que tinham necessidades, que partilhava tudo o que tinha. Citam as fontes também que uma vez só existia um pão no mosteiro. Então, parte, leva metade aos irmãos, metade fica aqui. Portanto, esta partilha contínua, esta solidariedade com os pobres, que acolhiam ao mosteiro com todos, é por isso chamada dos pobres. E ela aparece também com um pão por este motivo. Fale-nos da espiritualidade das Clarissas e da vossa missão no mundo. A espiritualidade das Clarissas, vamos da Mãe Santa Clara, é uma espiritualidade marcadamente esponsal. A forma de vida que o Pai São Francisco deu às irmãs Clarissas começava mesmo: porque vos fizestes filhas e servas do grande Senhor Jesus Cristo, esposas do Espírito Santo, eu prometo estar sempre convosco, ter cuidado de vós como de meus irmãos. É logo um toque, um timbre esponsal. E Clara cultivou este toque esponsal durante toda a vida. Nós vemos isto particularmente nas cartas
que ela enviava às suas dirigidas espirituais, nomeadamente Inês de Praga, que deixou tudo e se entregou, quis também consagrar-se e pediu a Clara que lhe desse. Ela também observou o privilégio da pobreza. Portanto, ela era uma dirigida espiritual de Clara. Eu, se me for permitido, leio um bocadinho aqui de uma carta, para termos noção realmente desta espiritualidade esponsal. Como é que ela diz? Às vezes, que é que a rapariga entrega-se ao Senhor, nova, com as suas dificuldades, porque na realidade somos corpo e alma, e o que é que Clara ensina, o que é que ela modo ascético para conservar a virgindade entregue ao Senhor. Ela diz à rainha: a tudo renunciastes, preferistes abraçar com todo afeto de alma e coração a santíssima pobreza, escolhendo um esposo de linhagem mais nobre, o Senhor Jesus Cristo. Porque ela estava prometida e era pedida por grandes príncipes para a esposa. Tudo renunciou. Que guardará imaculada e incólume a vossa virgindade. Então avança. Amando-o, sereis casta. Abraçando-o, ficareis mais pura. Acolhendo-o, sereis virgem. O seu poder é mais forte, a sua generosidade mais excelsa, o seu aspecto mais formoso, o seu amor mais suave e as suas graças de maior encanto. Ele vos segura em seus braços e ornamenta de pedras preciosas o vosso peito e enfeita de joias inestimáveis as vossas orelhas e vos envolve de pérolas cintilantes, coroando-vos com a coroa de ouro, marcada com o sinal da santidade. Tudo que é característica esponsal, Clara encontram no Senhor Jesus Cristo. Vemos, um jovem não tem de prescindir, mas não é transferido, é sublimado, é entregue, é realizado plenamente no Espírito, em união com o Senhor Jesus Cristo. Esta entrega, o encontro íntimo com Ele. Mas há uma característica muito importante na espiritualidade clariana. Tem a claridade do espelho, a espiritualidade do espelho. Como é que ela ensina a chegar aqui? Ela ensina noutra carta, que não vou ler agora, ensina a contemplar todos os dias o espelho. Contempla o teu rosto neste espelho, que é Jesus Cristo. No princípio do espelho, contempla a pobreza, como ele se entregou por amor, nascido no presépio. No segundo, no meio do espelho, contempla como ele se entrega, que trabalhos ele passa para remir o género humano. No alto do espelho, contempla como ele se entrega na cruz por nosso amor. E contempla também as inefáveis doçuras. E fez um trabalho que não tenho aqui e gosto sempre de fazer paralelo com o Rosário. Sim. Contemplação do espelho, mistérios gozosos, luminosos, dolorosos e gloriosos. Dá perfeitamente a contemplação contínua do espelho. É este caminho, digamos, um método que Santa Clara dá, um timbre da sua espiritualidade para chegar ao encontro com o Senhor Jesus Cristo, a união com Ele. Qual a vossa missão no mundo? A nossa missão no mundo, primeiro, digamos, de todo consagrado, é confessar o Senhor Jesus Cristo. Costumava-se fazer paralelo o martírio, mas não é por sofrer muito, vão para o convento, sofrem muito, não é esse o sentido. O sentido é porque mártir é aquele que confessa, isso é que significa a palavra. O mártir é o que confessa Jesus Cristo. Então, o religioso só com o ser já está a confessar Jesus Cristo. Então, esse confessar, essa é a primeira missão. Especificamente, como Clarissa, este encontro com o Senhor, diz ela sempre, chegar a esta comunhão, a sentir com Ele, pensar com Ele, estar com Ele sempre, é isso que ela nos ensina, vive unida à Mãe Dulcíssima, nesta união com a Virgem Santíssima, estar sempre a dar à luz Jesus Cristo.
E há uma forma muito bonita que a Mãe Santa Clara usa também, porque não é só uma contemplação para dentro, para a pessoa, para me salvar. Não, é uma comunhão universal, é uma comunhão interior com o Deus que está em tudo e em todos e quer salvar todos. Esta é uma característica muito especial. E a Mãe Santa Clara diz: serás suporte dos membros mais débeis do seu corpo. Isto é muito interessante, quer dizer, esta comunhão que a Mãe Santa Clara sente, o sentirmos com quem sofre. Como eu dizia há bocado, nós não vemos muita televisão, mas as notícias, sobretudo as mais importantes, nós vemos, porque temos de estar em comunhão com o mundo, para sentir com e levar ao Senhor essas necessidades. O que diz a Gaudium et Spes: as dores e alegrias da sociedade, dos seres humanos, são as dores e alegrias do discípulo de Cristo. Que bonito. Fale-nos das regras de vida das Irmãs Clarissas deixadas por Santa Clara. Regras de vida. Nós temos uma regra que Mãe Santa Clara escreveu. Primeira mulher a escrever uma regra que foi aprovada pela Igreja. Bonito. Primeira mulher na história. Eram sempre regras escritas por homens. A Mãe Santa Clara tem esse arrojo. Ela luta toda a vida, como dizia atrás, ela escreveu o privilégio da pobreza para se livrar de outras regras, livrar ou subtrair, para poder continuar com o carisma, e nunca desanima até ao fim da vida a ter uma regra própria, com o carisma próprio, que é o franciscano. Escreve a regra, 12 capítulos, que temos como as franciscanos, não é decalcada, ela é própria, porque é realmente muitas coisas que são iguais, mas é muito própria, ela apropria aquilo que é dela. Ela bebe também do que aprendeu um pouco na comunidade das Beneditinas e sobretudo, mantém a espiritualidade do Pai São Francisco. Começa com uma regra: das mais pobres é guardar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Santa Clara é campeã neste campo da regra. Ela luta toda a vida, é o desejo dela. Ela dizia, chegava a suspirar, bem nas fontes, também nos processos, ela dizia que gostava de ver a regra aprovada e morrer. E foi o que aconteceu. A Mãe Santa Clara, o Papa foi visitá-la, porque a visitava de vez em quando. Isto é uma santa realmente, não é talvez muito conhecida com o valor que ela tem. O Papa visitava de vez em quando. Sim. O Cardeal Ugolino, que depois foi o Papa, chega a dizer numa das cartas: tu és responsável da minha alma se não rezares por mim. É uma coisa impressionante, Santa Clara. E ela recebe a visita do Papa, não sei se no dia 9, pede-lhe encarecidamente que aprove a regra. No dia 10, chegam com a aprovação. No dia 11 ela morre. A dizer o quê? Bendito sejais, Senhor, porque me criastes. Não foi uma mulher falhada, foi uma mulher totalmente realizada. Pelo que eu vi na vossa vida diária, vocês têm a oração, o trabalho e a vida fraterna, são 3 pilares importantes na vossa vivência. Fale-nos desta questão desse trabalho diário, seja ali de doméstica, seja também a nível de plantio, que é um trabalho que vocês buscam viver a santidade no cotidiano, que buscam essa santidade de vida naqueles trabalhos do dia-a-dia e também na vivência da vida fraterna, porque acaba-se por viver a vida fraterna nesse trabalho. Trabalho é uma necessidade do ser humano. Dignifica o homem, sim. O ser humano não está acabado nem trabalhar. Sim. Nós não estamos. A primeira é uma lei, não digo uma lei, é uma benesse divina, porque a gente sem trabalhar realmente é complicado, mas digamos, é uma colaboração com o Criador. Quando Deus diz pronto, realizai, ajudai, é uma colaboração com a obra do Criador, aperfeiçoar as coisas, todo o desenvolvimento é colaborar com Deus. Mas a Mãe Santa Clara tem uma coisa muito interessante, diz: as irmãs trabalham de modo que afugentem a ociosidade inimiga da alma. Sim. Mas não afastem o espírito de oração e devoção ao qual todas as coisas devem servir. Que
Não é só trabalhar, não é trabalhar pelo trabalho, mas estar nessa união com o Senhor. E é uma expressão de pobreza trabalhar como os cristãos, que precisam trabalhar como pessoas normais. Aliás, o Pai São Francisco chamava a Mãe Santa Clara a irmã cristã. Acima de tudo, somos cristãs. Ser Cristo, essa é a missão. E Jesus trabalhava. É uma necessidade, como qualquer pobre que vive do seu trabalho, e também realmente uma grande modo de relacionamento, de interajuda, de complementaridade umas com as outras. Sim. Aqui, cada mosteiro tem também, segundo onde está implantado, tem os seus trabalhos, recebe. Nós ali temos uma quintazinha, em que vamos fazer estes trabalhos, agora a apanha da batata, etc. Vamos todas, são outras encarregadas disto ou daquilo. Então, também um pomar, pela graça de Deus, o Senhor dá-nos as coisas da horta e da fruta, nunca compramos, assim vai-nos dando, Senhor. E os animaizinhos, colhinhos, etc. Essas coisas necessárias à vida diária. E temos outros tipos de trabalho, bordados, pinturas, coisas que vão chegando, encomendas que as pessoas fazem, e temos mais encomendas do que mãos para trabalhar. E neste momento um trabalho que me está assim a pesar continuamente, não sei se vou conseguir acabar, mas espero que sim. Irmão, o nosso programa está mesmo na reta final. Uma mensagem final para quem está lá em casa. Mensagem final. Acho que Santa Clara está uma grande mensagem a todos. Estamos em Fátima, viva unida à Mãe Dulcíssima, contemplar o espelho continuamente, a fidelidade ao Senhor e confiar nele. É a grande característica da minoridade, é confiar nele. Fiel. Fiel é aquele que está sempre atento àquilo que ele quer, às chamadas de atenção que nos vai fazendo. E não deixar o Senhor Jesus Cristo. Ser-lhe fiel. A sua palavra, eu não tenho, mas é importante, é bonito conhecer Santa Clara. Foram editados ultimamente 2 livros, do Padre José António Correia, que é um grande apaixonado, um franciscano, e o último que escreveu foi precisamente O Privilégio de Ser Pobre. Isto é muito bonito, interessante. O Privilégio de Ser Pobre. E há outro também, A Vida, a Biografia e a Espiritualidade, que acho que vale a pena conhecer. Coisas, ler um bocadinho, deve estar a encantar-se, a apaixonar-se. Há filmes sobre Santa Clara. E o que ela recomenda? União ao Senhor Jesus Cristo e à Mãe Santíssima. Está tudo feito. Irmã Albertina, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigada pelo convite, pelo interesse por Santa Clara. É bonito. É uma santa que vale a pena conhecer. Obrigada por se terem lembrado dela. Muito bonito. Nós é que agradecemos. E assim, este programa é um bocadinho daquilo que é a vida de Santa Clara. Porque não pegar nesta bibliografia que a irmã citou aqui e adquirir os livros e procurar conhecer um bocadinho mais da vida de Santa Clara. Hoje temos tantos acessos a tantas coisas, não é difícil procurar coisas sobre a vida desta grande mulher. Assim me despeço, o nosso bem-aja a todos aqueles que ajudam a Canção Nova e que é graças a si que nós podemos fazer programas como estes. Saiba que pode ver este programa no nosso canal do YouTube. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.